Olá pessoas, infelizmente más notícias. O Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro do Japão, ele faleceu por volta das 5 da tarde desse dia 8 de julho. E ao que parece, Tetsuya Yamagami, 41 anos na verdade, né, residente de Nara, ele é o atirador, né? Ele fez essa arma artesanal. Eu, a princípio eu imaginei, talvez o tiro tenha sido fraco demais para causar danos físicos, assim, ao ponto de oferecer risco de morte, né? Mas ele, ele trabalhou nas forças de autodefesa do Japão durante 3 anos. Então ele conhece armamentos, né? Ele sabia o que estava fazendo. A polícia interrogou ele e ele disse que o alvo dele não era o Shinzo Abe, mas sim um político, chefe de uma seita religiosa. Seria esse a pessoa que ele queria realmente atingir. Só que esse líder religioso não estava lá durante o comício, né? O Shinzo Abe, aliás, ele não estava fazendo discurso em causa própria, ele estava tentando dar apoio para um outro candidato, né? E, bom, infelizmente os ferimentos foram graves demais. Na hora que ele foi internado, já estava constando como parada cardíaca, né? Só que a gente tinha a esperança de que desse para assim recuperar, né? Que o socorro fosse o suficiente para salvar a vida dele, né? Infelizmente não foi o caso. Como muita gente citou, o Shinzo Abe foi muito importante não só para o Japão, mas também para os estrangeiros. Ele sempre respeitou muito os direitos assim, direitos humanos, né? Direitos universais, emprego para todo mundo. Ele facilitou muito a nossa vida, né? A gente que trabalha aqui no Japão. Por isso que eu falo muito, né? A maior parte do Japão é praticamente de esquerda. E muita gente vai ficar brava comigo por causa disso. Mas vocês podem ver no noticiário. Há um mês atrás, mais ou menos, teve uma moça que tinha acabado de se formar no. Eu acho que era ginásio ou secundário, né? O que ela estava cursando. Eu não lembro direito a escolaridade, mas eu lembro que ela era a única usuária numa estação em que o trem parava. Só ela que usava aquela estação. E a empresa, né, de transporte decidiu manter aquela estação ativa até ela se formar, que foi há 1 ou 2 meses atrás. Isso você não vê em lugar nenhum que tenha uma direita forte em que as empresas, o lucro das empresas é mais importante do que qualquer coisa. Né? Aqui no Japão se dá muita importância para o indivíduo, para o cidadão, né? Para os direitos humanos das pessoas. Outra coisa que aconteceu recentemente, o que era mesmo? Ah, eu não estou bem lembrado. Saiu no noticiário ontem, se eu não me engano. Mas foi alguma coisa parecida com isso. Uma empresa dando muita importância para um consumidor só. E as pessoas ficam falando, né? Ah, não, se o Japão fosse de esquerda já tinha falido há muito tempo. E eu pergunto, né? Essa falência é para quando, né? Porque essas notícias a gente vê há muito tempo. Sempre tem algum caso de uma empresa que sacrifica os próprios lucros para valorizar um único consumidor, né? Ou, bom, de uma forma ou de outra, né? Tá aí os acontecimentos. O Shinzo Abe ele ajudou muito os japoneses e os estrangeiros. Vai fazer falta, né? E o que
O que dá um pouco de esperança na gente é que ele serve de exemplo para futuras gerações, né? Muitos políticos vão pela mesma linha. Eles não é só por ser populista, tá? Não é populismo. É porque o pessoal aqui no Japão tem muita vergonha de fazer alguma coisa errada. Quando tem uma denúncia de corrupção, ou o cara é muito cara de pau, ou realmente chora por dentro, né, de estar sendo exposto numa coisa muito vergonhosa. Tem alguns que tiram a própria vida, né? Assim, porque às vezes até bate a fraqueza, né? Aquele, né? Ah, mas e se ninguém souber, né? Aí um ou outro tenta, mas quando descobrem, nossa, o povo japonês fica muito arrasado quando passa uma vergonha dessas, né? Isso podia ser um pouco de influência nos políticos brasileiros, né? Infelizmente, a gente não está muito bem servido na nossa nação. Esperamos que mude, né? A gente pode mudar tudo isso com um voto consciente. Tem alguns vídeos em que eu fico citando o Macaco Tião, né? Em que virou moda no Rio de Janeiro algumas décadas atrás. Todo mundo estava descontente com os políticos da época e inventaram de votar no Macaco Tião, que era um morador do zoológico, né? E pegou como protesto ou como gozação, para tirar sarro talvez, mas pegou. Naquela época a cédula era impressa, né? E o pessoal escreveu ali Macaco Tião e marcaram um X na opção. Ele teve muito mais votos do que o ganhador das eleições daquela época, daquele ano, né? E até os dias de hoje todo mundo quer um Macaco Tião para chamar de seu. Todo mundo quer lacrar falando, eu votei em tal pessoa, eu votei em tal palhaço, eu votei naquela opção que ninguém imaginava, entre aspas, né? Porque todo mundo sabe que para tirar sarro teria de ser essa opção. Então, a gente está tendo os nossos macacos tiões nas últimas décadas, nas últimas eleições. Olha só o resultado, não está indo bem. Vamos parar de tentar lacrar tanto e levar o assunto um pouco a sério nessas próximas eleições? Porque tem muita gente sofrendo, muita gente passando necessidade mesmo. Tem muita gente que já acordou, que está realmente protestando, reclamando, tentando dialogar com os cabeças duras negacionistas. Só que tem aquele problema, né? Nessa altura do campeonato, ser negacionista não é mais coisa de gente burra. É coisa de gente que está ganhando alguma coisa com a dor, com a desgraça do povo, né? Bons políticos fazem falta. A gente tem que valorizar os que a gente tem. A gente tem que parar de eleger macacos tiões. A gente tem que parar de tentar lacrar em cima dos outros, porque no final das contas todo mundo paga o pato junto, né? Em memória de Shinzo Abe vai fazer falta.